Se você quiser abrir a sua Bíblia, em Isaías 46:10, eu vou ler na Nova Versão Internacional. No telão vai aparecer a Nova Bíblia Viva. São duas versões mais atualizadas. Nos diz assim: desde o início faço conhecido o fim, desde os tempos remotos o que ainda virá. Digo, o meu propósito ficará de pé e farei tudo o que me agrada. Na versão Nova Bíblia Viva diz assim: já há muito tempo venho anunciando a vocês o que vai acontecer no futuro, e agora eu prometo, tudo o que planejei acontecerá, vou cumprir toda a minha vontade. Amém. Você pode se assentar. Nós estamos na nossa Noite de Milagres. Durante estes últimos meses, nós caminhamos aqui nas quintas-feiras, nesta Noite de Milagres, e hoje eu quero compartilhar com vocês. Eu não vou abordar o contexto histórico, em que contexto Deus estava falando com o seu povo, mas eu quero abordar aqui os princípios contidos nessa declaração de Deus. Então, quando nós lemos a Bíblia, a palavra do Senhor, nós podemos olhar por dois ângulos, por duas perspectivas, por dois prismas a palavra do Senhor. Nós podemos olhar quando é um contexto histórico, olhar este contexto, em que ano aconteceu, em que momento aconteceu, o que estava acontecendo politicamente, o que estava acontecendo na questão espiritual. Ou nós podemos abordar as verdades bíblicas que o texto nos ensina, é o que nós vamos fazer nesta noite. E o que são princípios bíblicos? Princípios bíblicos são verdades absolutas estabelecidas por Deus, que nada e ninguém consegue mudar ou alterar. Então, são verdades absolutas que Deus estabelece e precisam ser cumpridas e vão acontecer do jeito que Deus estabeleceu. São princípios. Assim como as leis aí que os cientistas descobriram, a lei da gravidade, que as coisas caem. Não adianta dizer que não existe, as coisas continuam caindo. A inércia, um corpo em movimento tende a permanecer em movimento. É por isso que as pessoas caem dentro do ônibus, é por isso que as pessoas batem a cabeça no banco da frente do carro, ou no painel, porque quando o carro freia, o corpo tende. São coisas que não podem ser alteradas, não tem como mudar. O princípio, da força centrífuga, que faz secar a roupa, Você coloca a roupa molhada dentro de uma centrífuga, e aquilo gira, e o corpo que está em linha reta tende a continuar em linha reta. Então, enquanto a roupa faz a curva, a água passa reto pelos aqueles buraquinhos e vai embora da roupa. São leis estabelecidas por Deus que ninguém pode mudar. Assim também existem verdades espirituais estabelecidas que ninguém pode mudar ou alterar. E são estas leis que nós vamos aprender aqui nesta noite com esta declaração de Deus. O que Deus está declarando? Ele está dizendo: antes que as coisas iniciem, eu já anuncio o que vai acontecer. Então, eu sou o Deus que anuncia o fim antes de começar. Ele está dizendo aí, desde os tempos antigos, eu já estou anunciando o que vai acontecer lá na frente. E ele diz assim: o meu propósito vai ser estabelecido, vai permanecer em pé, e custe o que custar. Aconteça o que acontecer, a minha vontade será estabelecida. Então, existem alguns princípios que Deus estabelece aqui neste texto. Primeira coisa que nós precisamos entender, que Deus estabelece a história. Então, Deus estabelece a história universal, ou a história geral, e Deus estabelece a história particular, ou história individual. Então, Deus é aquele que escreve, Deus é o roteirista da história. É por isso que a gente lê textos tão interessantes como
quando existe a declaração que o Cordeiro de Deus foi morto antes que o mundo fosse criado. Então Deus, Ele já havia escrito a história. Eu vou criar o mundo, vou criar o homem, vou criar a mulher. O diabo vai aparecer em forma de serpente, vai enganar a mulher. O homem, o tal do Adão, vai comer deliberadamente o fruto, vão ser expulsos da presença, vai precisar derramar sangue para fazer uma roupa, e esse sangue vai simbolizar no sangue que vai purificar o pecado, e lá na frente Jesus nascerá. Então Deus é o roteirista de toda a história geral. Então o mundo não está caminhando segundo o que ele quer. A ciência, os cientistas, os dados, os números estão dizendo: olha, existe um aquecimento global, precisamos preservar o meio ambiente. É lógico que nós precisamos fazer a nossa parte, mas este mundo já tem tempo contado. Este mundo já tem um fim delimitado. Então não é o preservar ou deixar de preservar o planeta é que vai fazer com que ele dure mais ou menos. O próprio Jesus, certa feita, perguntaram para Jesus, dizendo: Senhor, quando é que acontecerá o fim de todas as coisas? Quando que o Senhor vai voltar a buscar o seu povo? Ele diz: isso não compete aos homens, isso compete apenas a Deus. Ele sabe o momento de ordenar. Então, a história de Abraão já estava escrita, a história de Davi estava escrita, a história de Salomão estava escrita, a história de Pedro estava escrita, a história de Paulo estava escrita, a sua história estava escrita, e o Apocalipse já está escrito. Haverá o arrebatamento da igreja, haverá 7 anos aqui neste mundo, dividido em 2 partes, 3 anos e meio de grande paz, 3 anos e meio de grande tormenta, de grande tribulação. Depois Jesus desce, pisa aqui para salvar, pisa sobre o Monte das Oliveiras, e o monte é dividido ao meio. Então o Senhor vem para resgatar o povo judeu, que está encurralado pelas nações. Tudo é história universal, é Deus quem estabelece. Agora, a história particular e individual também é Deus quem estabelece. O fato de eu ter nascido foi Deus quem estabeleceu. O fato de você ter nascido foi Deus quem estabeleceu. Então, quando você olha a história que está acontecendo ao seu redor, é obra de Deus. A gente luta, a gente busca eleger políticos melhores, políticos mais honestos. A gente busca trabalhar em empresas melhores, em empresas mais honestas, mas o mundo está condenado a ir de mal a pior. O mundo vai precisar entrar numa grande crise para que haja o surgimento do anticristo. Se não houver uma grande crise, não haverá necessidade do anticristo. Então a história que está acontecendo ao seu redor, ela está sendo conduzida por Deus. E agora tudo que está acontecendo na sua vida, Deus está usando para estabelecer a história que Ele planejou para você. Às vezes a gente pode até pegar alguns atalhos, mas Deus ele vai trabalhando de tal forma para que a gente volte ao centro. Antigamente, tinha um jargão no meio evangélico, que Deus ia colocar o anzol na boca e trazer, não era o ditado? Deus vai jogar aí o anzol e vai trazer, Outro jargão que existia: ou vem pelo amor, ou vem pela dor. Então tudo que está acontecendo na nossa história, está acontecendo para que o plano que Deus estabeleceu para nós seja estabelecido. O plano que Deus projetou seja estabelecido. O plano que Deus criou seja estabelecido. Então, quando nós olhamos para a história universal, a história geral que está acontecendo ao nosso redor, e a história que nós estamos vivendo neste momento, é Deus trabalhando em nós, para que cada dia mais nós nos afastemos do mundo, das obras do mundo, das nossas próprias obras, e nos rendamos às obras que Ele quer que pratiquemos.
Então o Senhor, Ele trabalha para que aquilo que Ele planejou na minha e na sua vida seja estabelecido. Segundo ponto, Deus estabelece tudo para um propósito específico. Quando o microfone foi inventado, não foi um acidente. Precisava de algo para amplificar a voz das pessoas que falavam, das pessoas que cantavam. Então foi desenvolvido o alto-falante, foi desenvolvido o amplificador, foi desenvolvido um equipamento que captasse a voz e que transformasse essa voz em onda eletromagnética, e essa onda fosse para os transdutores, né, que são os alto-falantes, e isto fosse usado para amplificar o som. A bicicleta, quando alguém inventou a bicicleta, não falou, vou inventar um negócio para ver o que acontece. Não, eu preciso criar um aparelho, um instrumento, que me leve do ponto A ao B de forma mais rápida, com menos esforço físico. Então foi criada a bicicleta. O carro, quando foi criado, não saiu do nada. A pessoa falou, eu vou juntar um monte de peça para ver o que vai acontecer aqui. Não. Preciso de um automóvel, um carro que me leve do ponto A ao B sem que eu faça força nenhuma. Que eu dê partida, acelere, freie, dirija ali no volante, ele me leve aonde eu preciso ir. Então as coisas são criadas com um propósito específico. Quando Deus criou essa terra, Deus criou com um propósito específico, um fim peculiar. Novamente, de maneira universal. Por que Deus criou o sol? Para aquecer a terra. Por que Deus criou a lua? Para ajudar na definição das estações. Inverno, verão, outono, primavera. Por que Deus colocou o sol na distância que está da terra? Porque se fosse um pouco mais perto, a gente morreria assado. Se fosse um pouco mais longe, a gente morreria congelado. Por que Deus criou a lua e colocou nesta distância específica da terra, como um satélite natural da terra? Para controlar as estações, para controlar a maré. A lua um pouco mais longe, a terra seria inundada pelas águas do mar. A lua um pouco mais perto, as marés seriam muito baixas. Por que Deus criou as estrelas? Por que Deus criou o mar? Por que Deus criou as árvores? Por que Deus criou os frutos? Tudo com um propósito específico. Se na história geral isto é verdade, na nossa história particular também é verdade. Então Deus, Ele nunca precisa adaptar alguma coisa. Deus não precisa adaptar um roteiro, Deus não precisa adaptar uma história, Deus não precisa adaptar um acontecimento na nossa vida. Deus cria tudo de forma perfeita. Então as coisas que estão acontecendo no mundo, sejam boas ou sejam más, estão seguindo o cronograma de Deus para um propósito específico. A Bíblia diz que até mesmo os vasos de desonra são criados para um propósito específico. Até mesmo o filho da perdição, como diz a palavra, foi criado para um propósito específico. As coisas ruins que estão acontecendo no mundo, com um propósito específico. As coisas boas que estão acontecendo, têm um propósito específico. Agora, vindo para a vida particular, nós temos que entender que ninguém é um erro. Ninguém é um acidente. Muitas vezes o diabo tenta trabalhar, uma das coisas mais poderosas que o diabo tem para trabalhar na vida do ser humano é a baixa autoestima. A pessoa achar, não sei por que eu nasci para dar errado, eu nasci para que as coisas não deem certo na minha vida, eu nasci só para sofrer, eu nasci para ser a vergonha da minha família. Então o diabo trabalha nisto, para tentar fazer com que as pessoas entendam, achem e sejam enganadas, pensando que elas são um erro, que elas são acidentes. Às vezes até os próprios pais.
Quantas pessoas nós conhecemos que o pai e a mãe olham para o filho e dizem: eu não queria que você tivesse nascido. Você é uma desgraça na minha vida, você é um erro na minha vida. Você é um peso que eu tenho que carregar. Mesmo que o pai e a mãe falem isto é uma mentira do diabo, porque todos nós nascemos com um propósito específico, porque somos criação de Deus. Então você não é um erro, você não é um acidente. Deus te criou com um propósito lindo e perfeito. Quem sabe ainda você não entendeu, não encontrou este propósito. Mas se você orar, se você buscar a Deus, se você pedir ao Espírito Santo, Ele vai fazer com que você entenda o seu propósito. Aí a sua vida terá sentido. Terceiro ponto: Deus fará o que lhe agrada. Tudo o que acontece é providência divina. Seja bom, seja mal aos nossos olhos, o fim sempre será proveitoso. O fim sempre agradará a Deus. Existem algumas histórias tristes na Bíblia que a gente humanamente não consegue entender. Deus protegeu apenas 8 pessoas e colocou estas 8 pessoas dentro da arca, e todos os demais morreram afogados. Humanamente é triste, mas era um projeto de Deus para cumprir um propósito específico, para que Ele se agradasse disso. Abraão deixa a sua terra, deixa a sua parentela e sai caminhando conforme Deus havia orientado. De repente ele entra na terra do Egito e a sua esposa é levada para a casa do rei, para ser esposa do rei. Que coisa terrível! Como é que pode isso passar? Como a mente humana pode compreender isso? Como é que Deus permitiu que Abraão, obedecendo às suas instruções, agora tivesse a sua esposa levada para morar no palácio com um rei estranho? Mas tudo tem um propósito específico. E o final sempre será proveitoso. Veja a história de Davi. Davi era um jovenzinho que cuidava de umas poucas ovelhas do seu pai. Ele está quietinho lá no seu canto, de repente é mandado chamar até a casa do seu pai. Ele chega na casa do seu pai, o profeta derrama óleo sobre a sua cabeça e diz: a partir de hoje você é rei de Israel. E a partir daquele momento, Davi começou a enfrentar uma grande batalha. Por mais de 10 anos, Saul perseguiu tentando matar Davi. Invejou a posição de Davi, invejou a unção que estava sobre Davi, invejou o Espírito de Deus que estava sobre Davi, porque ele sabia que havia sido retirado dele, passado para um que era melhor do que ele. Ele batia o olho em Davi e dizia: este aí é o que Deus falou que era melhor do que eu. Parece meio fora de contexto, parece meio fora da realidade, parece meio fora de propósito. Deus chama um jovem para ser rei e agora permite que durante 10 anos ele seja perseguido por um rei rejeitado por Deus, sem a unção, sem o Espírito de Deus. Mas lembre-se, Deus fará sempre o que lhe agrada. Seja bom ou seja mal aos nossos olhos, o fim sempre será proveitoso. O maior exemplo de tudo isto é do jovem José. Quando os irmãos de José vão até o Egito, José já era governador, e eles vão lá atrás de comida, e José se revela a eles dizendo: eu sou José, o irmão que vocês tentaram matar, o irmão que vocês venderam como escravo. O que aconteceu? Os irmãos de José ficaram aterrorizados, falaram: agora José vai matar. Agora José vai pagar com a mesma moeda. Agora José vai mandar prender a gente. Agora José vai mandar com que a gente seja colocado numa prisão e a gente vai sofrer terrivelmente.
Mas qual é a declaração de José? José entendia este princípio, que Deus faz tudo que lhe agrada com um final proveitoso, mesmo que aos nossos olhos seja um período de sofrimento. José disse: meus irmãos, vocês podem ficar tranquilos, porque vocês tentaram fazer o mal contra mim, mas Deus pegou o mal que vocês tentaram fazer e transformou em bênção. Então vocês acharam que estavam me perseguindo, acharam que estavam acabando com a minha vida, mas na verdade vocês estavam me colocando no centro da vontade do Senhor. Vocês me trouxeram aqui para este lugar, e aqui Deus me colocou em grande posição. Tudo que o mundo está enfrentando, é Deus trabalhando para que um propósito aconteça, para o agrado dele. As lutas e adversidades que você está enfrentando estão gerando um fim proveitoso, para que Deus se agrade da sua vida e das suas ações. Quem sabe no momento a gente não entenda, quem sabe no momento a gente sofra, quem sabe no momento a gente derrame lágrimas, quem sabe no momento a gente chegue quase a perder a esperança e a fé, mas Deus está trabalhando em mim e você, para que o final na nossa vida seja proveitoso, e que as nossas ações, as nossas decisões, a nossa vida seja para o inteiro agrado dele. Então nesta noite nós aprendemos um segredo maravilhoso, que se quisermos vencer as tempestades e tribulações, é só nos rendermos à vontade de Deus e ao propósito de Deus. Se Deus está afirmando que o propósito dele vai permanecer de pé, e ele vai fazer tudo o que lhe agrada, então aqui está o maior segredo de todos para a nossa vida. Se eu estiver segundo o propósito de Deus, se eu estiver observando o propósito de Deus, se eu tiver entendido o propósito de Deus, se eu estiver rendido ao propósito de Deus, eu vou permanecer em pé, ninguém vai derrubar. Porque não será a minha força, não será a minha condição, não serão as minhas ações, mas é o propósito de Deus na minha vida, é que me sustentará de pé. Então não importa a luta, a adversidade, o problema, nós vamos permanecer de pé, porque é o propósito de Deus que está estabelecido em nós. O meu propósito permanecerá de pé, e eu farei toda a minha vontade. Então nós estamos numa noite de milagres, e se nós quisermos vencer as adversidades, as tempestades, os ventos fortes, se nós quisermos vencer as lutas, as batalhas, as provações, se nós quisermos vencer as noites escuras, se quisermos vencer as trevas, se quisermos vencer o maligno, se quisermos vencer os nossos inimigos, nós temos que estar rendidos ao propósito de Deus, fazendo aquilo que agrada a Deus, porque Ele está afirmando: o meu propósito permanecerá de pé, e eu farei tudo aquilo que me agrada. Então quando eu me coloco em choque, quando eu me coloco em contrapartida, quando eu me coloco em oposição à vontade de Deus, eu estou vivendo a minha própria sorte, eu estou dependendo das minhas condições, da minha saúde, do meu intelecto, da minha sabedoria, do meu modo de saber negociar as coisas. Então eu vou à própria sorte. Mas se eu estiver rendido ao propósito de Deus, Deus vai na frente, é Deus quem protege, é Deus quem orienta, é Deus que aplana os caminhos, é Deus que endireita as veredas, é Deus que aplana aonde nós iremos colocar os nossos pés, é Ele que abre as portas, é Ele que derruba as muralhas, é Ele que coloca por terra os inimigos, é Ele que nos faz caminhar de vitória em vitória. Esse é o segredo que nós aprendemos por trás desse versículo. Desde o princípio faço conhecido o fim, desde os tempos remotos o que ainda virá.
Então veja bem, quem sabe você ainda não esteja entendendo o fim. Quem sabe você olha para o futuro da sua vida e pense: eu não tenho muita perspectiva, eu não tenho muita esperança, eu acho que eu não vou muito longe. Do jeito que eu estou indo, acho que as coisas vão de mal a pior. Este é o pensamento de quem não está rendido à vontade de Deus, quem não se rendeu ao propósito de Deus, porque Deus está dizendo: eu anuncio o fim antes de começar. Se Deus já começou a história em mim, se Deus já começou a história na sua vida, se você já nasceu, é porque Deus já terminou a obra na sua vida. Quem sabe você não esteja entendendo o final ainda da sua história, mas Deus já deu um fim vitorioso. Aleluia. Os meus olhos no momento não podem ver, mas a fé consegue enxergar. O meu futuro é de vitória, o meu futuro é de bênção, o meu futuro é de conquista, o meu futuro será um futuro que agrada o meu Deus, porque não sou eu, não é a minha força, não é a minha condição, mas é o propósito de Deus que permanecerá em pé em mim, na minha vida, e que irá me conduzir até o final que o Senhor estabeleceu para mim. Então a gente não se frustra, não se decepciona com o que as pessoas dizem, com o que o inimigo diz. O diabo pode chegar e dizer: eu vou acabar com você, eu vou destruir com você. O diabo pode dizer: você não vai longe. O diabo pode dizer: você não é nada. Você renega estas palavras e acredita no propósito de Deus e diz: sai para lá, Satanás, o meu futuro é de bênção, o meu futuro é glorioso, o meu futuro é de vitória, o meu futuro é de conquista, o meu futuro não será para envergonhar o nome de Deus, mas o futuro que eu estou indo conquistar será para que Deus seja glorificado na minha vida. Oh, aleluia. As pessoas podem falar o que quiser a respeito de você. As pessoas podem dizer: não vai dar em nada, não vai ser nada, não vai conseguir nada, não vai conquistar nada. Você não vai entrar em depressão por causa disto? Você não vai querer brigar com as pessoas por causa disto? Você não vai internalizar essas palavras e dizer: eu aceito, realmente é isso. Não, você vai dizer: sai para lá, sai essas palavras de derrota, essas palavras de maldição. O propósito de Deus está estabelecido na minha vida, e o meu futuro é de bênção, o meu futuro é de glória, o meu futuro é de conquista, o meu futuro é para agradar o meu Deus. Então o verdadeiro cristão, ele nunca está firmado naquilo que os olhos estão vendo no momento. Ele está sempre olhando para o futuro e sabendo que o futuro tem um final maravilhoso, escrito pelas mãos de Deus. O final da sua vida não é o que você quer. O final da sua vida não é o que as pessoas querem. O final da sua vida não é o que o diabo quer. O final da sua história é o que Deus estabeleceu para a sua vida. Então você precisa aceitar estes princípios, você precisa aceitar este propósito, você precisa se render ao propósito de Deus, que vai te sustentar em pé, até que você chegue no final que o próprio Deus estabeleceu para a sua vida. E eu tenho uma boa notícia: a história que Deus escreve nunca é uma história ruim, nunca é uma história com final mais ou menos, nunca é um final adaptado. Deus sempre tem o melhor para os seus filhos. Deus tem o melhor para a sua vida. Deus tem o melhor para você. Deus tem o final que Ele mesmo estabeleceu, um futuro, um final que vai agradar a Ele. Aleluia. Eu gostaria que você ficasse em pé neste momento.